Amém. Estamos nessa série. Hoje é o segundo episódio, segunda mensagem que nós conversamos sobre esse tema, viagem leve. Talvez você esteja se preparando para fazer uma viagem no final do ano, mas temos usado essa analogia para lembrar de coisas que às vezes pesam a nossa mala, né? Nossa bagagem, nos impedem de caminhar com liberdade. Hoje eu quero ler com os irmãos Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 12 até o 16. Você pode ir encontrando aí na sua Bíblia. Eu leio na Nova Almeida Atualizada, versão, tradução que nós temos usado aqui com frequência. Filipenses 3, do 12 ao 16. Palavra do Senhor, preste muita atenção, porque é a palavra do Senhor quem nos transforma, é ela quem nos liberta, é ela quem nos cura. Então não é apenas uma leitura casual. Se trata de lermos e ouvirmos a voz de Deus. Então preste atenção, tire as distrações do seu coração, da sua mente nesse momento. Desligue as notificações do seu celular se você estiver usando o aplicativo e preste bastante atenção na leitura e na exposição da palavra. O texto diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor Jesus, diante da tua palavra, nós te pedimos, fala ao nosso coração. Espírito Santo de Deus, ilumina o nosso entendimento. Livra-nos de qualquer distração que possa nos impedir de ouvir aquilo que o Senhor tem para nos dizer e mudar a nossa vida, Senhor. Sabemos que a tua palavra não é mero texto, é o texto sagrado, Senhor. É texto que traz a revelação de quem o Senhor é. É o Senhor aqui revelado em palavras. Senhor, tua palavra vive e eficaz, que ela transforme o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, então, nós falamos sobre o peso da culpa, do pecado, do ressentimento, que às vezes nos impede de avançar. Perdoar, confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, parar de nos auto-enganar. Tudo isso são necessidades para que a gente consiga deixar o pecado para lá, deixar a culpa, o ressentimento e viver em liberdade de vida, deixando a nossa bagagem mais leve. Então, nós refletimos na primeira mensagem dessa série como deixar o peso do pecado e da culpa para trás. Hoje, eu quero refletir com os irmãos sobre como deixar o passado para trás. Porque o passado pode se tornar, de fato, um fantasma na nossa vida, que nos impede de viver o presente e de sonhar com o futuro. Mas é verdade que o passado também é bênção. Nós nos lembramos, nos recordamos do nosso passado, talvez com certa alegria, com certo entusiasmo, com certa nostalgia saudável. Para quem é homem aí com mais de 30 anos, talvez está naquela fase de lembrar, como eu, da época em que a gente brincava de tazo na rua, né? Jogava burquinha na rua, soltava pipa na rua. Essas memórias afetivas nos trazem, de fato, lembranças gostosas, saudáveis, que nós nos lembramos desse passado, onde talvez não existiam tantas preocupações, não existiam tantos medos, né? Nós estávamos preocupados se alguém ia cortar a nossa pipa, né? Essa era a nossa maior preocupação, talvez. Eu me lembro, assim, com bastante alegria do tempo em que o meu avô, o pai da minha mãe, já falecido também, morava numa região rural, no sítio, para quem conhece ali o Expedito, a Irene, morava naquela mesma região onde eles têm a chácara ali, um pouco mais distante. Eles tinham ali, eles eram, na verdade, caseiros, né? Daquela chácara, daquele sítio. E todos os nossos finais de semana eram naquele lugar, naquela chácara, naquele sítio, andando a cavalo, brincando na terra.
enfim, pegando fruta direto do pé, né, como dizem. E eu tenho essas memórias assim de forma bastante afetiva. E quando lembro desse período da minha vida que cheguei a viver quando eu era ali pré-adolescente, quase adolescente já, isso me traz memórias boas. Quais são as suas memórias boas? Quais são as coisas do seu passado, da sua infância, da sua pré-adolescência, adolescência, juventude, você que já está mais idoso ainda, mais experiente, por assim dizer, do seu tempo de jovem adulto, você que já tem filhos grandes, que casaram, que saíram de casa, as suas memórias afetivas de quando o seu filho era pequeno, quando você ainda tinha ele no colo, quando você ainda podia controlar ele, né? Dominar ele, saber para onde ele estava indo, porque na verdade ele só ia onde você ia, né? Talvez essas são boas memórias. Mas também eu tenho, e todos nós temos, passado e memórias do nosso passado que são ruins. Traumas, problemas, crises, conflitos. Talvez uma separação que você viveu, um divórcio. Talvez uma empresa que faliu. Primeira empresa, o primeiro empreendimento que você tentou fazer não deu certo. E aí você ficou traumatizado. Talvez mais lá, né, no começo da sua vida, sua infância, pré-adolescência, um abuso que você sofreu. Alguém, olhos maus, mãos mal intencionadas que te tocaram e que geraram em você um trauma, uma dificuldade, um problema. Isso acarretou em você transtornos psicológicos, dificuldades para seguir em frente. Então existem memórias muito ruins. Existem memórias do nosso passado que a gente não quer nem lembrar. E talvez quando eu falo algo aqui, isso gera um gatilho em você, e você se lembra disso, e você falou, e você está com raiva de mim nesse momento. Por que o pastor foi falar isso? Eu lembrei. Lembrei daquele momento, lembrei daquela história, lembrei daquela situação, daquela crise, e agora estou angustiado. Mas eu quero, em nome de Jesus, pedir para que você continue comigo, porque a mensagem do Evangelho, a boa nova do Evangelho é a boa nova de esperança, em que nós podemos ressignificar tanto as histórias boas que temos como memórias afetivas, mas também as memórias ruins. Você crê nisso? Em nome de Jesus, o Senhor pode ressignificar o nosso passado, nos fazer viver melhor o presente e nos abençoar para o nosso futuro, em nome de Jesus. O texto de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 e 16 que nós lemos, está dentro de um contexto bem interessante. Filipenses é a primeira, ou uma igreja de Filipos, né? É a primeira igreja na Europa. Então o evangelho avançou a partir da Ásia ali, do Antigo Oriente Médio, e chegou em primeiro lugar em Filipos, na Europa, em primeiro lugar, através da cidade de Filipos. Naquela eventual visão que Paulo teve de um homem chamando, atravessa a Macedônia, né? Vem aqui para, né? Atravessa a Macedônia e esteja aqui conosco. E Paulo responde a esse chamado, a essa visão, obedece à voz do Espírito Santo, vai então para Filipos, prega o evangelho e ali então se estabelece uma igreja. Essa igreja, ela está numa cidade que é uma colônia romana, né? Motivo pelo qual os seus habitantes eles desfrutavam de certos direitos, privilégios que só um cidadão romano tinha. Então era um povo que tinha orgulho de ser cidadão romano, eles desfrutavam desses privilégios e desses direitos. Nós lemos também em Atos 16, versículo 13, que Paulo chega nessa cidade, ele encontra ali algumas mulheres. Você lembra dessa situação, né? Paulo está ali, então, na beira de um rio, ele encontra algumas mulheres, ele prega a mensagem ali, prega o evangelho para essas mulheres, e uma delas, chamada Lídia, ela se converte, ela entende o evangelho, e então é a primeira pessoa convertida no continente europeu, uma mulher, Lídia, vendedora de púrpura, né? Essa mulher, então, entende o evangelho, o texto diz que ela, sua casa, toda foi batizada. Mas Filipos, essa cidade, além de ser esse ambiente próspero para o evangelho, talvez, assim, certamente ficou marcado no coração de Paulo como a primeira cidade no continente europeu que ele pregou o evangelho e pessoas se converteram e uma igreja foi plantada, uma memória boa, né, que ficou na mente de Paulo. Mas também Paulo colecionou memórias ruins em relação a essa cidade.
ali nessa cidade, ele foi açoitado e lançado na prisão depois que ele expulsou um espírito imundo de uma moça. Essa moça, né, praticava algum tipo de adivinhação, feitiçaria, e ele expulsa esse demônio, esse espírito imundo que agia sobre essa mulher. Isso se torna motivo para que as pessoas, né, especialmente o Império Romano ali, persiga Paulo e lance ele na prisão, porque esses sinais que que ele estava fazendo ali na cidade de Filipos assustou o Império Romano, os judeus presentes ali também. Então Paulo foi lançado na prisão. Mas também lançado na prisão, enquanto estava lá com Silas, né, na prisão, cantando de madrugada, o texto diz, houve um terremoto e eles foram libertos de forma milagrosa, né? Enquanto eles cantavam, os portões se abriram, eles foram libertos da prisão de forma milagrosa. E o carcereiro, né, que estava cuidando ali de Paulo e Silas, diante desse ato sobrenatural de Deus, desse evento sobrenatural, ele ficou assim impressionado e ele perguntou o que ele deveria fazer. E Paulo e Silas então prega para ele dizendo: arrependa-se dos seus pecados, né, reconheça que Jesus é o Senhor e entregue a sua vida para ele. Então o carcereiro se converteu, ele e a sua casa se converteram. Carcereiro, um soldado, um oficial romano que estava ali também. Então, perceba, a cidade de Filipos e essa carta endereçada a essa igreja que foi plantada ali é uma cidade que traz e trazia memórias, aliás, positivas e negativas para o apóstolo Paulo. Ele tinha na sua memória certamente essas memórias positivas das pessoas que se converteram, dos sinais, dos feitos maravilhosos, dos momentos de prosperidade que ele viveu ali naquela cidade. Mas também trazia algumas memórias negativas, a prisão, o açoite, o espancamento que Paulo sofreu ali. Então, Filipos seria uma espécie assim de passado na cabeça do apóstolo Paulo, que trazia memórias boas e ruins. Mas nessa carta, a carta inclusive escrita de dentro de uma prisão também, talvez agora em Roma, Paulo escreve para essa igreja em Filipos, falando de forma alegre. A carta é conhecida como a carta da alegria, sobre tudo que o Senhor fez, sobre o evangelho. E nessa carta, Paulo exclusivamente quer revelar algo, quer falar algo para essa igreja. E é o que eu quero também falar para os irmãos e refletir com os irmãos a partir desse texto. Preste atenção, Deus quer nos levar a viver coisas novas, nos desenvolvendo em maturidade, em crescimento. É isso que Paulo está tentando pregar para a igreja de Filipos, que foi o berço do evangelho na Europa, mas que talvez estava vivendo de coisas passadas. E aí Paulo está falando, Deus quer fazer coisas novas, Deus quer levar vocês a viverem coisas novas, desenvolvendo vocês em maturidade, em crescimento, mas o excesso de passado na vida dos filipenses e na nossa vida pode representar aí pelo menos 3 perigos na nossa existência. E é sobre isso que eu quero refletir com os irmãos. Os 3 perigos de vivermos carregando na nossa bagagem o passado. E não olharmos num horizonte maior e perceber que o Senhor tem coisas novas para que nós possamos viver. Então, Deus quer nos levar também a viver coisas novas, experimentando de maturidade, de crescimento. Mas para isso nós precisamos deixar o passado, tirar o passado da nossa bagagem. E eu quero falar sobre esses 3 perigos. Primeiro perigo em relação ao seu passado, seja ele carregado de memórias boas e afetivas, ou seja ele carregado de memórias ruins, ou as duas coisas ao mesmo tempo. O primeiro perigo, o perigo de ignorar o passado. O perigo de fingir que o passado não existe, de ignorá-lo completamente. Salmo 78, versículo 11, diz assim que, falando do povo de Deus, o salmista diz que não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes havia mostrado. Então, o salmista aqui já alertava sobre um perigo de esquecermos do passado, especialmente dos feitos do Senhor no nosso passado. Se você está aqui hoje, se eu estou aqui hoje, se nós estamos aqui juntos, eu tenho certeza que você pode e poderia pegar o microfone aqui e testemunhar de muitas coisas que Deus fez na sua vida.
num passado perto, próximo, mas também num passado distante. Mas quantas dessas coisas você se esqueceu completamente? E se eu pedisse, se eu de fato perguntasse isso para você, vem aqui, testemunhe sobre algo que Deus fez no passado, será que você teria facilidade para lembrar, para testemunhar de coisas que Deus fez na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, na sua meia-idade, e que você orou por isso, você clamou a Deus por isso, você recebeu respostas dessas orações, mas você simplesmente ignora, especialmente nos momentos em que você está passando por crise de dificuldades. A gente, quando está vivendo um momento de crise, de dificuldade, de problemas, nós temos uma tendência a focar demais, demasiadamente no problema, na situação, e nos esquecemos de que o Deus que conduz a nossa vida é o mesmo Deus que já nos conduziu no passado em situações talvez até piores. Então, o primeiro perigo em lidarmos com o passado é a gente ignorar ele. E Paulo está aqui, obviamente, considerando as suas experiências do passado. Ele lembra delas em vários momentos nessa carta, inclusive, de coisas que ele viveu, de coisas que o Senhor fez. Paulo nunca se esqueceu do Jesus que tomou ele pela mão a caminho de Damasco. Paulo nunca se esqueceu. Paulo nunca se esqueceu do homem que ele era antes que Jesus encontrasse ele a caminho de Damasco. Paulo nunca se esqueceu que esse Jesus libertou ele das prisões, dos naufrágios, das perseguições. Então, Paulo não está falando aqui, deixe o seu passado para trás, como ele fala aqui, né? E parece que ele está fazendo uma referência ao fato que nós devemos ignorar o passado. Versículo 13, né? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Perceba, Paulo não está falando aqui de esquecermos, de ignorarmos essas coisas boas que o Senhor fez por nós. E nem das coisas ruins que nós vivemos e que percebemos ali a mão de Deus nos sustentando e nos guardando. Então, o primeiro perigo é a gente ignorar o nosso passado, ignorar as nossas experiências passadas, ignorar os feitos do Senhor no passado, porque isso nos leva a uma ingratidão, isso nos leva muitas vezes à murmuração, isso nos leva a um coração ressentido com o Senhor, e as coisas boas que Ele fez ficam lá para trás, a gente ignora, a gente esquece. Qual é o seu passado antes de Jesus encontrar você? Como era o seu passado? E aqui eu faço um pequeno alerta. Se não existe nenhuma diferença entre o seu passado sem Jesus e o seu presente com Jesus, alguma coisa errada está na sua vida. Alguma coisa errada está na minha vida. Se eu não tenho essa experiência de que o meu passado, como Paulo teve, né? Ele foi arrancado desse tempo de escuridão, de perseguição, de opressão contra o povo de Deus, e ele foi transportado para o reino do Filho amado, e ele passou a viver agora como um embaixador desse evangelho, alguém que reconhecia a graça de Deus. Irmãos, nós precisamos lembrar do nosso passado, não ignorá-lo, mas lembrar do ponto de vista que o Senhor nos livrou do nosso passado. Porque o nosso passado, o meu passado, o seu passado, as experiências que nós vivemos, as decisões que nós tomamos, muitas vezes na nossa imaturidade, são marcadas por erros, por imaturidade. Talvez por uma falta de conhecimento de Jesus, talvez por uma falta de discernimento da palavra. Então, da onde Jesus te tirou? Da onde Jesus pensou você? Esse passado ele ficou para trás e precisa ficar lá, mas você não pode ignorá-lo. Você não pode viver hoje como se esse passado não existisse, assim como você não pode viver hoje como se Deus nunca tivesse libertado você, salvado você, abençoado você. Então, o primeiro perigo é a gente ignorar o passado. O segundo perigo, irmãos, é cair nos mesmos erros do passado. Nós lemos aqui no texto Paulo reconhecendo a sua imperfeição, mas falando algo muito importante. Não que eu já tenha recebido isso, ou seja, a perfeição em Cristo Jesus, ou já tenha obtido a perfeição, mas esquecendo-me das coisas que ficaram para trás
Avanço, avançando para que estão diante de mim. Então, esse esquecer-se, obviamente, incluía os pecados, os erros do apóstolo, a imaturidade dele, os problemas que ele viveu no passado, que foram frutos da sua ignorância, do seu erro, do seu pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9 diz assim: Mas no passado, mesmo o apóstolo Paulo falando, né? Mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Então, Paulo está fazendo uma grande exortação aqui. Gente, pelo amor de Deus, vocês foram salvos. Vocês receberam, Deus não conhecia vocês, vocês passaram a ser conhecidos por Deus e vocês conheceram também a Deus. E agora vocês não podem mais voltar aos erros do passado, aos rudimentos fracos e pobres que vocês viviam quando vocês eram escravos do pecado. Então, a nova vida em Jesus, que Paulo alerta tanto em Filipenses quanto em Gálatas, é uma vida que é progressiva, irmãos. Nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer em intimidade com o Senhor. Nós precisamos parar de cometer os mesmos erros que nós cometíamos no passado. Voltar nos mesmos erros do passado é talvez ignorância daquilo, da obra que Deus e que Jesus fez por nós na cruz. Alguém já disse que a satisfação é o túmulo do progresso. A satisfação é o túmulo do progresso. Quando nós estamos satisfeitos, isso você pode aplicar na sua vida financeira, na sua vida conjugal, na sua vida empresarial, no seu trabalho. Quando você está satisfeito, você está sepultando a possibilidade de progredir. Lógico que Paulo não está falando aqui de prosperidade financeira, Paulo não está falando aqui de nenhum tipo de prosperidade material. Paulo está falando aqui do nosso avanço em conhecer coisas novas e amadurecer na nossa espiritualidade. Por isso, a satisfação da nossa vida espiritual, a satisfação da nossa vida com Deus é o túmulo do nosso progresso. E, infelizmente, irmãos, nós temos vivido um tempo de crentes muito satisfeitos. Nós estamos muito satisfeitos. Ah, não, tá bom, assim, sabe? O que eu tô vivendo com Deus, assim, ó, cheguei num momento que tô tranquilo. Deus tem me abençoado, eu tenho minha casa, tenho minhas coisas, tá tudo certo. E a gente acaba vivendo essa acomodação, inclusive na nossa vida espiritual. Não tá bom o tanto que eu oro. Tá suficiente o tanto que eu vou à igreja, tá suficiente o tanto que eu participo de uma célula, de um pequeno grupo, tá suficiente o tempo que eu me envolvo com as pessoas, tá suficiente o tempo que eu sirvo a Deus na igreja ou fora da igreja. E essa sensação, é óbvio que precisa existir saúde e equilíbrio nas coisas que nós fazemos, inclusive na igreja, inclusive no reino de Deus. Mas eu sinto que a gente está usando isso como desculpa para ficar acomodado. Então, a satisfação é o túmulo do progresso da nossa vida com Deus. Se você aprendeu e conseguiu desenvolver a disciplina espiritual de ler um versículo por dia, você vai ficar o resto da sua vida lendo um versículo por dia? Você não pode aumentar? Ano que vem, 2026, falar, eu vou ler 2 versículos por dia agora, de manhã e de noite. Você aprendeu a orar 15 minutos do seu dia antes de você sair para trabalhar. Você vai ficar o resto da sua vida orando 15 minutos por dia? Antes de você sair para trabalhar. Você não pode aumentar esse tempo. Você não pode viver com essa insatisfação santa e perceber que dentro de você a sua vida ainda não está suficiente o tanto que você se relaciona com Deus. E eu não estou falando aqui de ativismo religioso, estou falando de relacionamento com o Senhor. É muito diferente. Ah, eu já li a Bíblia inteira 2, 3 vezes. Ok, você acha que isso é suficiente para a sua nutrição espiritual? Se você se alimentar hoje e ficar 3 meses sem comer, você acha que essa comida que você comeu hoje é suficiente para te manter 3 meses vivo? Por que a gente acha que poucos minutos de leitura bíblica são suficientes para manter a nossa vida firme no Senhor?
Paulo tem uma insatisfação aqui, sabe? Ele tem uma insatisfação santa, que leva ele a orar mais, que leva ele a servir mais, que leva ele a evangelizar mais, que leva ele a viver mais com o Senhor. E todos nós precisamos ser incomodados, irmãos. Em nome de Jesus. Começar em mim, com essa insatisfação santa do Senhor. A querer orar mais, a querer buscar mais, ler mais a palavra, nos envolvermos mais com a missão de Deus nesse mundo. Nós estamos extremamente satisfeitos. Isso tem nos impedido de progredir na nossa vida com o Senhor. Paulo não estava satisfeito. Paulo queria mais do Senhor. Paulo queria mais. Irmãos, então Paulo reconhece que ainda não estava perfeitamente conformado a Cristo. O processo ainda estava em andamento. E o apóstolo estava se dedicando inteiramente a que essa obra da graça de Deus pudesse continuar a se aprofundar cada vez mais. E perceba que Paulo está falando aqui que o adversário dele nessa busca por ter mais do Senhor não é o perfeccionismo, mas sim uma doutrina, inclusive, do século XII, foi chamada assim no século XII, mas já era presente na era apostólica, que foi chamada de quietismo. Não sei se você já ouviu falar dessa ideia, é uma ideia chamada quietismo. Quietismo é uma ideia difundida por Miguel Molinos, um teólogo espanhol no século XII, XIII, que, como a salvação é pela graça, o meu crescimento na fé também é pela graça. Então eu não preciso me esforçar. Eu não preciso fazer nada. Quietismo vem da palavra quieto mesmo. É ficar quieto. É esperar só que o Senhor me amadureça, que o Senhor crie em mim o caráter de Cristo. E esse quietismo é um problema, porque nos faz ter uma visão distorcida de como Deus escolheu, quais são os meios que Deus escolheu para que a gente possa crescer e amadurecer na nossa fé. Então, irmãos, a nossa falta de movimento para vivermos de acordo com o Evangelho me parece passar por duas possibilidades. Ou nós temos uma satisfação do que nós já somos, ou seja, gostamos de viver como nós vivemos, e talvez nós nem amamos o Senhor suficientemente para desejarmos ser mais parecido com Ele, isso é satisfação. E aí você olha para o seu caráter e fala assim, não, tá bom, eu acho que eu já sou parecido com Cristo o suficiente. Parece que você olha para você e fala assim, não, acho que o que eu faço hoje, o que eu vivo hoje no meu relacionamento com o Senhor, fruto de coisas que eu vivi no meu passado, já está suficiente. Ou a nossa letargia espiritual tem a ver com a nossa satisfação pecaminosa, ou a nossa perspectiva teológica está desajustada. E nós estamos aqui crendo nesse quietismo, né? Ah, não, Deus vai me amadurecer. Irmãos, não é essa analogia que o apóstolo Paulo usa. Se eu pedisse para você descrever ou pensar numa analogia que seja capaz de descrever a vida cristã, qual analogia você usaria? O que é a vida cristã? Se eu fizesse essa pergunta para você, o que você diria? O que é a vida cristã? O que é a vida cristã? É frequentar uma igreja? É cumprir os mandamentos de Deus? Como você descreveria? Talvez muitas imagens venham na nossa cabeça. Ah, é ser uma ovelha. Eu sou ovelha, o Senhor é o pastor, o Senhor cuida de mim, o Senhor poda a minha lã ali, tira o barro dela, cuida de mim. Sabe que Paulo nunca usou nenhum tipo de analogia como essas. Frequentar uma igreja, ser uma ovelha de Jesus. A analogia que Paulo sempre usa para falar da vida cristã é uma corrida, é uma maratona. E nós temos um alvo e nós estamos correndo. Perceba, isso demanda de mim, de você, movimento. Ninguém ganha uma maratona, ninguém completa os 5 km aí, né? Ficando parado em casa. Bota o tênis, né? Bota lá a meia em casa, bota o tênis, liga o relógio e fica parado. Não vai completar os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, não vai. Não vai ganhar medalha no final do percurso, não vai vencer a linha de chegada. O que é preciso para que a gente alcance a linha de chegada, ganhe a medalha, complete os 5 quilômetros, os 10 quilômetros, os 21, os 42? É preciso correr, irmãos. E a nossa teologia saudável da salvação pela graça de Deus
tem nos levado, talvez, a uma letargia espiritual, acreditando que então não é preciso fazer nada, é tudo pela graça. Não. Crescer na graça, desenvolver a graça, depende de mim e de você. Corremos essa corrida, essa jornada, nos colocarmos em movimento. Enquanto nos colocamos em movimento, o Senhor vai arrancando de nós os nossos pecados, o nosso excesso de passado e aliviando o peso que nós carregamos para que a gente consiga correr mais rápido, para que a gente consiga correr com mais efetividade, para que a gente consiga correr assim com mais assertividade. Mas é preciso correr, irmãos. É preciso correr. E muitos de nós talvez estejamos sentados. Já ouviu, né, a expressão, o crente esquenta banco de igreja? Já ouviu essa expressão, né? O crente esquenta banco, ele só vem à igreja, senta, ele não serve, ele não se envolve. A gente precisa correr, irmãos, e correr envolve serviço, envolve evangelismo, envolve oração, envolve você participar de um pequeno grupo, envolve muitas coisas que você pode viver o dinamismo do evangelho para que a sua vida evolua. Lembre-se, a satisfação é o túmulo do progresso. Enquanto você ficar satisfeito, preso ao que você já viveu no passado, mas eu já fiz muito. Quando eu me converti, nossa, eu evangelizava, eu ia em acampamento, eu tocava no louvor, eu servia na igreja, mas agora chegou a hora de eu. Percebe como a gente inverte essa lógica, né? Paulo, quanto mais velho ele ia ficando, mais ele queria servir, mais ele queria evangelizar, mais ele queria alcançar as pessoas. Ele não se satisfazia com o que ele vivia no passado ou no presente. Ele sempre olhava para aquilo que Deus ainda tinha para fazer para a vida dele. Nós fazemos a lógica inversa. Nós gastamos a nossa juventude, muitos de nós talvez crescemos na igreja, viemos na igreja ainda jovem, gastamos a nossa juventude e a gente vai ficando velho e a gente vai falando assim, agora está na hora de eu parar um pouco. Não, é uma corrida constante. É uma corrida constante. A palavra de Deus nos ensina sobre a graça soberana, mas ela também ensina sobre o extremo empenho pessoal que a gente deve desenvolver para crescer na graça. Eu quero mais uma vez chamar muito aqui a sua responsabilidade, irmãos, porque eu tenho feito essa leitura dos nossos dias. Nós, e não só a nossa igreja, os irmãos, nós, a igreja no âmbito brasileiro, talvez mundial, nós estamos muito acomodados. Nós estamos muito satisfeitos, então é preciso correr. Terceiro perigo é ficar preso no passado. Se o primeiro perigo é ignorar o passado, se o segundo perigo é cair nos erros passados, é deixar de avançar, deixar de amadurecer, deixar de viver coisas novas no Senhor, o terceiro perigo é o perigo de ficar preso ao passado. Paulo continua, mas uma coisa eu faço, a obstinação do apóstolo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para a que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, diz respeito não apenas aos seus pecados e fracassos, mas também aos seus privilégios naturais, aos seus sucessos e às vitórias que ele já fez menção, inclusive nos capítulos anteriores, e até os seus triunfos espirituais. Paulo está dizendo aqui que ele deixou para trás os seus pecados, as suas falhas, os seus comportamentos ruins, mas ele também deixou para trás os seus triunfos, os seus sucessos. Quantos de nós, às vezes, não somos saudosistas em relação ao passado? E aqui eu me refiro, inclusive, também à perspectiva da igreja, né? A gente olha para os dias atuais e a gente fala assim, nossa, lá no tempo, naquele tempo era bom. Os irmãos mais velhos de igreja talvez aqui se identifiquem com essa fala. Naquele tempo era bom, naquele tempo era gostoso, naquele tempo era saudável. Nossa, naquele tempo o movimento era legal. Irmãos, a gente não pode ficar preso nessas perspectivas. Ok, nós não podemos ignorar o passado. A tradição, as experiências que vivemos no passado são importantes, construíram a nossa história. Se estamos aqui hoje é graças aos homens e mulheres que serviram, que abençoaram, os pastores que pastorearam essa casa. Mas, irmãos, em nome de Jesus, é tempo da gente viver coisa nova. É tempo da gente avançar.
É tempo de nós termos também novas experiências. Inclusive você que está aqui desde a fundação da igreja, sei lá, desde o começo. Deus não parou de derramar dom sobre você. Ou você acha que Deus estancou, fechou a torneira? Chega, podia ser, eu não vou derramar mais dom, não. Chega, já recebeu muito dom. Não, Deus continua derramando dom sobre a sua igreja, idosos, jovens, adultos. Nós não podemos nos prender às experiências do passado, elas foram boas, foram legais, construíram a nossa história, mas nós devemos fazer uma leitura, Senhor, o que o Senhor quer que a gente viva no nosso presente e para o nosso futuro? Quem são os novos líderes que nós vamos levantar? E aqui, mais uma vez, aos irmãos mais velhos. Quem são os líderes que nós estamos treinando para assumir a igreja daqui 30 anos, daqui 20 anos? Quem são as pessoas que nós estamos reconhecendo a vocação, os dons, os talentos, para deixar com que elas liderem hoje, mas também sejam os líderes do futuro? Nós precisamos, irmãos. Nós precisamos. Um dos grandes dilemas no ministério pastoral, sabe, que não é começar, né? É terminar. É terminar bem. Muitos pastores, às vezes, não querem, ficam presos ao passado e não querem passar a vocação, o chamado, a responsabilidade para outros pastores mais jovens que chegam. Mas aplique isso à sua vida. Você que é presbítero, você que é diácono, diaconisa, você que é líder de louvor. Você não é eterno. Quem são as pessoas que você está treinando, que você está capacitando, que você está discipulando intencionalmente para um dia assumir o seu lugar como diácono, como diaconisa? Então, essa visão também do passado demasiadamente saudosista, em que a gente fica preso, falando, não, lá era legal, lá era gostoso, é prejudicial, a gente fica travado. A gente não avança. Mas eu quero também fazer uma aplicação disso na sua vida pessoal, na minha vida pessoal. Quantos de nós, irmãos, não paralisamos a nossa vida por excesso de passado? Lembra dos traumas que eu falei, que talvez você tenha vivido alguns deles? As nossas vidas muitas vezes não avançam porque nós estamos extremamente amarrados, presos na armadilha do passado. Então, tudo bem, você e eu, nós tivemos traumas, dificuldades. Paulo teve prisões, açoites, rejeição. Mas isso não prendia Paulo. Isso não definia quem Paulo era. E ele olhava para suas experiências do passado, essas ruins especialmente, e ele ignorava, ele esquecia elas e avançava para coisas futuras. O excesso de passado escraviza, irmãos. Quando a gente fica muito preso às nossas experiências ruins, os traumas, as crises, os relacionamentos que não deram certo, os negócios que não deram certo, os projetos que não deram certo, isso nos impede de tentar novas coisas. Quantas vezes você já não se percebeu com medo, com ansiedade de começar algo novo, porque você no passado já teve uma experiência negativa? Exemplo, um relacionamento. Você começou um relacionamento, talvez até casou, e deu errado. Deu tudo errado. E agora você precisa se envolver, e você quer se envolver com uma nova pessoa. E Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, eu não estou fazendo juízo de valor aqui de situações específicas, mas Ele dá essa permissão, essa oportunidade para você. Mas você fica com medo de se envolver pelos traumas que você teve no passado. Um negócio, talvez você empreendeu, deu errado, faliu, e agora você está com medo de começar de novo. Você se envolveu na igreja no passado e pessoas te machucaram, você foi ofendido, o pastor cobrou exageradamente de você, pessoas falaram mal de você, aí você parou de servir. Aí agora o pastor Robson está aqui chamando você, vem servir. Aí fala, não, pastor, eu já sei como isso aí vai terminar. Já tive traumas no passado, as pessoas machucam, a igreja é um ambiente gostoso, um ambiente abençoador, mas também, né, é um ambiente de pessoas pecadoras. Então eu não vou me envolver demais, não, porque se eu me envolver demais, eu vou me machucar. Olha como o passado te aprisiona e você nem percebe. E a gente fala isso como se isso fosse bonito, né? Assim, não, ó, eu aprendi, eu desenvolvi experiência, agora não vou me envolver mais, não, porque senão eu vou me machucar. Isso não é virtude, irmãos. Isso não é uma virtude. Isso é um erro, isso é um pecado. Você está
generalizando, você está colocando uma experiência nova em xeque por conta de uma experiência passada. Então, não fique preso no passado. Cuidado com a armadilha do excesso de passado. Paulo fala sobre perseverança, sobre visão de futuro. Paulo aprendeu a não se contentar com os seus progressos espirituais. Paulo tinha aqui um hiperfoco. Uma coisa eu faço. Ele tinha um hiperfoco aqui. Eu vou avançar. Eu vou amadurecer. Eu vou crescer. Eu vou viver coisas novas com o Senhor. Então, irmãos, nós não temos como caminhar em direção ao novo enquanto nós estamos com o pé amarrado no velho. Nós precisamos deixar o passado para trás e viver coisas novas com o Senhor. E aqui é uma definição de maturidade. Sabe o que é maturidade? Maturidade é viver de acordo com a revelação que recebeu, como o texto diz, presente. É lidar de forma sábia com o passado, mas também é olhar para frente e viver coisas novas. Isso é maturidade, segundo a teologia do apóstolo Paulo. Viver de acordo com a revelação que Deus te deu. Se Deus está te mandando fazer algo, e você, o Jim falou isso aqui com a gente na conferência missionária, né? Que Deus para de revelar a sua vontade quando Ele revela uma vontade para você e você não obedece. Para que Deus vai revelar mais coisas para você, se você não está obedecendo na coisa primeira que Deus mandou? Não faz sentido, né? Então, você recebeu uma revelação do Senhor, você tem sido instruído na palavra, você tem sido instruído a viver coisas novas, obedeça, viva essas coisas novas, e à medida que você vai vivendo, Deus vai revelando mais coisas e você vai vivendo novo no Senhor. Viver de forma sábia em relação ao seu passado, não ignorando ele, não ficando preso aos erros do passado e também não ficando preso ao passado em si, como se isso pudesse de fato te paralisar. Eu quero encerrar, irmãos, com algumas perguntas para a gente refletir e praticar. Quais são os erros do passado que você ainda não abandonou? Quais são os erros, os pecados que você cometeu no passado, que você ainda não abandonou, que você tem insistido em viver preso nesses mesmos erros? Como, irmãos, como nós esperamos ter resultados diferentes na nossa vida com Deus se nós ainda continuamos fazendo as mesmas coisas? Deus me abençoa, eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu quero viver para a tua glória. Como a gente faz essa oração e continua fazendo as mesmas coisas? Continua vivendo do mesmo jeito? Continua pecando nos mesmos pecados? Então, quais são os erros do passado que você ainda não abandonou e você precisa abandonar? Quais são as circunstâncias passadas que você ainda não superou? É um abuso? É um relacionamento que deu errado? É um ministério que deu errado? Até quando nós ficaremos presos a essas experiências ruins do passado? Deus é um Deus de recomeços, nós temos falado sobre isso nessa série. Deixe essas coisas para trás. Viva o novo do Senhor. Quais são os sucessos que também ficaram no passado e você precisa lembrar deles, mas sem um saudosismo exagerado? Quais são as coisas que no passado você viveu, pessoalmente, profissionalmente, ministerialmente, que foram boas, positivas, mas que está te prendendo a viver coisas novas? Como você pode deixar essas coisas para trás e viver o novo do Senhor? Qual é a sua visão para o futuro, irmãos? Ou você está satisfeito com o que você tem hoje? Qual é a sua visão para o seu futuro com Deus? Como você pode evoluir no seu relacionamento com o Senhor e na conformidade da sua pessoa com a pessoa de Cristo? Quais são as coisas que você precisa fazer, correr, para que você deixe o passado para trás e viva o novo do Senhor? Não fique satisfeito com o que você é hoje, com quem você é hoje, com as coisas que você faz hoje. Busque o novo, peça o novo ao Senhor. Fale, Senhor, me revela coisas novas, eu quero obedecer. Eu quero deixar o passado para trás, porque o passado às vezes é pesado. Existem experiências afetivas, mas existem experiências ruins, especialmente as ruins. Eu quero deixar para trás e viver o novo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor,
Te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que conduziu a nossa história até aqui. Muitas experiências no passado são experiências positivas. Os momentos de oração, as noites que passamos na tua presença, as madrugadas que passamos na tua presença, os momentos de leitura bíblica, as reuniões de comunhão, as vitórias, as conquistas no âmbito pessoal, profissional, tudo isso certamente são coisas que a gente pode celebrar, comemorar. Mas também, Senhor, todos nós aqui somos marcados por experiências ruins do nosso passado. Eu quero orar nessa noite por cura, Pai, em nome de Jesus. Que nenhuma experiência ruim do passado, seja na infância, um abuso, seja uma rejeição, seja um ambiente familiar tóxico, difícil, Senhor, que nada disso seja capaz de aprisionar a nossa vida, Senhor, e nos impedir de viver o novo do Senhor. Então, eu oro por cura nessa noite, Senhor. Cura-nos de todo o passado, de todas as marcas que nos feriram, de todas as experiências negativas que nos machucaram profundamente. Nos cura, Senhor. Nos cura em nome de Jesus. Nós queremos nos livrar, Senhor, dessas coisas. Esquecer delas e olhar para frente. E olhar para o alvo, e olhar para Cristo. Nos cura, Senhor. Nos ajuda também, Senhor, a não cometermos mais os erros do passado. Nós queremos que o Senhor nos desenvolva em nós maturidade, Senhor. Que não sejamos cristãos satisfeitos. A satisfação, diferente do contentamento, a satisfação nos leva a uma vida, assim, de quietismo, de letargia espiritual. Então, Senhor, nos livra dessa satisfação pecaminosa, Senhor. E gera no nosso coração essa insatisfação santa de queremos cada vez mais um relacionamento mais profundo com o Senhor, mais intenso com o Senhor. Que sejamos assim no nosso âmbito individual, pessoal, mas também, Senhor, nessa igreja eu oro. Que sejamos uma igreja cada vez mais sedenta pela Tua presença, Jesus. Mais sedenta por experiências reais com o Senhor, por transformação, por vida missionária, Senhor, por uma vida que glorifica o Teu nome. Que nunca estejamos satisfeitos, mas sempre buscando mais e mais do Senhor, Deus. Ao mesmo tempo, gera o contentamento no nosso coração. A alegria de vivermos o presente, aquilo que o Senhor tem revelado para nós. Aquilo que o Senhor tem feito hoje em nós. Nos ajuda a sermos gratos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos continuar correndo essa corrida. Queremos continuar fazendo essa viagem, mas de forma mais leve. Já deixamos os nossos pecados para trás. Já conversamos sobre como deixar a culpa para trás. E hoje, nós também queremos deixar o nosso passado para trás, Senhor. E avançar diante da realidade futura, presente e futura, de que o Senhor quer nos abençoar e derramar os Teus dons sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.